Tudo bem, Guilherme? Vou colocar o meu fone aqui para facilitar. Tá bom, tranquilo. Tudo bem, você? Graças a Deus, nós já estamos aí online. Quero te agradecer aí pela participação nossa aí com a live. Eu sei que seu tempo é bastante corrido e, e sei da importância que isso aí representa para você em questão de tempo. Então, aqui mais uma vez eu te agradeço pela oportunidade de estar conversando contigo aqui. E Não, imagina. Nós começamos esse projeto aqui, Guilherme. Eu gostaria depois até que você se apresentasse, mas assim, só para entender um pouquinho, a gente começou com esse projeto. A gente tinha um Hint One que você participou ano passado, né, com a gente no meio físico, né? E esse ano a gente precisou, por uma oportunidade de cotidiano nosso atual, né? Essa questão da pandemia, a gente precisou migrar para o digital e aí a gente fez esse esquema de 16 palestras que a gente começou agora. Nós começamos a semana passada com o Daniel Santos, que eu acredito até que você conheça pessoalmente, aí, um cara muito bacana. E aí a gente tem esse cronograma de palestras, né? De bate-papo que vai até o final de junho. Tá? E aí você, obviamente, fez parte, a gente lembrou com carinho da sua pessoa aí, que a gente achou que agregou bastante valor, né, ao conteúdo do Hint One. Eu quero te dar a oportunidade aí, claro, para se apresentar para o pessoal do Hint One, o pessoal que está nos assistindo. Eu acho que é muito válido. Boa noite. Fique à vontade. Tá bom, obrigado pelo convite, Fabiano, obrigado pelos que estão participando. É um prazer estar aqui, já tive com você ano passado, a gente tem conversado por telefone. Eu sou engenheiro, trabalho há 20 anos, sou engenheiro mecânico, trabalho há 20 anos na área de tecnologia em saúde, já participei de várias multinacionais. Há uns 12, 13 anos atrás, eu criei um instituto, eHealth Mentoring Institute, só focado em tecnologias digitais para a saúde, tanto hardware, software, peopleware, enfim. Venho trabalhando nisso, escrevi 5 livros sobre esse assunto. Hoje tenho uma carteira bastante interessante de fundos de investimento, players, e uma dos leverage mais importantes que eu tenho no Brasil é justamente a Informa Market, que é uma empresa britânica, que é talvez a maior empresa do mundo hoje de eventos corporativos, e ela, junto com o RIMS é uma organização non-profit nos Estados Unidos, talvez seja a mais importante plataforma de transferência de conhecimentos em tecnologias voltadas para o ambiente de saúde. Tem mais de 70 mil associados no mundo todo, e tem uma enorme, um enriquecedor, uma grande base de dados de tudo que existe no mundo em termos de inovação em saúde, né? Então a gente se faz muito presente trabalhando com eles para trazer para o Brasil, que é um país que tem uma carência muito grande dessas tecnologias, para conseguir fazer essa troca entre cientistas e pesquisadores e empresas do mundo inteirinho, que deveriam estar aqui justamente em maio, né? Verdade. Tínhamos 23 países montados para estar aqui já, toda a plataforma, mas infelizmente a gente teve esse pequeno acidente de percurso e teve agora que adiar isso para o segundo semestre. Mas a gente está fazendo, como vocês, nós estamos fazendo uma enorme quantidade de eventos online, lives, webinars, podcasts, enfim, com representantes do mundo inteiro. Ainda é para um grupo mais fechado, mas a gente está abrindo agora no mês de maio para o mundo todo. Enfim, a minha experiência é como counseling, né? O meu trabalho é de mentoria, de aconselhamento para empresas que estão interessadas em vir para o Brasil, do mundo inteirinho, na área de digital health, assim como empresas do Brasil que querem desnatar mercados internacionais, fazer market share em outros mercados.
e principalmente com foco, o meu foco nos últimos 3, 4 anos são as empresas de venture capital, são os fundos de capital de risco que estão no Brasil e muitos daqueles que chegaram no Brasil nos últimos anos. É isso, não vou tomar mais tempo de falar sobre mim, vamos falar sobre o que interessa. Não, bacana, foi ótimo. Eu acho que as pessoas precisam entender um pouquinho da sua trajetória, eu acho que é importante. Eu te chamei para bater um papo aqui, porque é o seguinte, você me presenteou com um livro seu ano passado, e eu consegui ler ele na íntegra, já li umas 2 vezes. E achei ele excepcional. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse livro que você escreveu, na verdade, esse conteúdo que eu acho que é muito importante e que eu achei, quando a primeira vez que eu li, eu achei que fosse até alguma coisa meio futurista, né? Que a gente ia demorar para a gente alcançar essa fase aí. Mas com esse efeito da pandemia, eu vejo que o que a gente demoraria aí 30 anos para evoluir, 20 anos para evoluir, acabou que a gente simplificou em algumas semanas, né? E a gente está tocando exatamente nessa questão, que é exatamente do paciente se autocuidar, é o self-care, né? Então existe toda uma história aí de self-care lá desde o século XVIII, então eu queria que você falasse um pouquinho disso aí para a gente poder entender um pouco qual que seria a trajetória daqui para frente com relação ao self-care, o que a gente espera disso aí. O meu livro não é futurista, hoje já é um livro de história, né? Hoje a gente está contando o que aconteceu na semana passada. Exato. Na realidade, eu vou tentar explicar isso de uma forma bem concisa sobre o que aconteceu nos últimos 2, 3 séculos até este século em que a gente... Né? Durante toda a civilização pós-moderna, né? A partir do renascentismo, do iluminismo, sempre teve alguém que cuidou do ser humano, sempre teve alguém que cuidou da civilização, que cuidou da sociedade. Esse alguém podia ser a família, o pai, a mãe, desde que você nascia até você se tornar um adulto, você sempre tinha a tutela de alguém para acompanhar o seu futuro. A partir da Idade Média, quem passou a fazer essa tutoria foi a Igreja. A Igreja cresceu, se ampliou, teve uma amplitude muito grande na sociedade pós-renascentista, principalmente por causa dos conflitos que ela trouxe para tentar subsistir. No 1300, 1400, um pouquinho antes da Idade Média, começou a haver um enorme tutelato da Igreja sobre o ser humano, certo? Esse tutelato veio até o final do século XIX, quer dizer, quando a Igreja mandava em tudo. Não era só no nosso corpo que a Igreja mandava, não era só na nossa vida que a Igreja mandava. A Igreja tinha uma bula para tudo que a gente fazia. Então, se a gente tinha que guerrear, quem decidia a guerra era a Igreja. A Igreja decidia, como aconteceu nas Cruzadas, e mandava a gente para a guerra. Quando precisava governar, quem governou grande parte da Europa durante o século XVII até o século XIX foi a monarquia junto com a Igreja. Então, nós, seres humanos individuais, nós nunca fomos muito responsáveis por o nosso corpo humano. Sempre tinha alguém que, de alguma forma, tutelasse o nosso racional para tentar cuidar do nosso corpo e da nossa mente. Né? Quando foi no final do século XIX, a medicina já estava encorpada, no final do século XVIII, no começo do século XIX, começou a aparecer a função do médico. E, por outro lado, a Igreja começou a perder poder na civilização, na sociedade contemporânea. Ela começou a perder poder e, na saúde, ela começou a entregar esse poder justamente para as ciências médicas. O médico apareceu junto com essa transferência de bastão para que alguém passasse a cuidar de nós, a olhar por nós. No caso da Igreja, não tem mais esse poder. Isso foi acontecendo até a metade do século XX. Quer dizer,
a sociedade científica, a sociedade médica organizada, primeiro desorganizada, mas depois organizada, principalmente com o sistema marquiano, depois o sistema inglês, com a criação do sistema público de saúde, enfim, nós chegamos até a metade do século XX com alguém, com uma outra entidade, com uma outra estrutura para cuidar do nosso corpo e da nossa mente. Isso foi muito, muito ruim, porque nós nos desaprendemos e perdemos essa capacidade de cuidar do nosso próprio corpo. Desleixamos totalmente. Né? Quando veio os movimentos civis em meados do século XX, pós-guerra, né, as mulheres tendo muito mais participação na sociedade, veio sendo cunhado um termo chamado self-care, que era a ideia de que cabia a você, e não somente a você, a prerrogativa de cuidar do seu corpo. Isso chegou de maneira tão intensa no final do século XX que os movimentos políticos de self-care cresceram por todos os lados. Quer dizer, você teve uma enorme constelação de movimentos a favor da saúde, da nossa própria saúde, do cuidado que a nossa saúde tem. Quando chega no século XXI, né, já existe um consenso de que nós não vamos conseguir sobreviver sem a nossa própria interferência no nosso corpo. Quer dizer, se as pessoas fazem isso ou não fazem, isso é outro problema, Fabiano. Você é médico, você entende muito bem o que eu estou te falando. Quer dizer, o culto, só que nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, e todos os indivíduos, todos os terráqueos começaram a descobrir que ninguém mais ia cuidar deles. Nem a igreja, nem a comunidade médica tinha mais condição de atuar no sentido amplo de uma integralidade da saúde, de uma universalidade. Isso ficou um sonho bastante denso, né? Bastante importante, mas aos poucos a inflação médica, os serviços médicos foram corroendo a participação dos sistemas de saúde no mundo inteiro. Então não tem nenhum país hoje no mundo que não tenha déficit na saúde, nenhum. Todos eles estão com seus sistemas quebrados, tanto público como privados. Um exemplo disso, cabal, é agora na Covid. Quando a Covid vem, ela derruba desde a China até os Estados Unidos. Quer dizer, a nação que detém o maior portfólio de ciência médica do mundo, que é os Estados Unidos, está de joelhos diante de uma pandemia de grande escala, um certo grau de surpresa, mas ficou claro, ficou evidente que todo aquele sistema de saúde americano, anglo-saxão, porque a Inglaterra é a mesma coisa, né, era insuficiente para enfrentar esse desafio. O que dirá nos países emergentes, nos países do terceiro mundo, como Brasil, Índia, enfim, toda a franja do Oriente Médio, os países da África, todos esses países receberam uma carga enorme. Então, se por um lado a expectativa de vida aumentou, porque a ciência melhorou e as pessoas ficaram cada vez mais tendo acesso a medicamentos que ampliaram a longevidade, por outro lado, se vive cada vez pior. Embora você viva mais tempo, mas a sua condição de longevo é cada vez mais dramática. Eu não estou me referindo aqui ao topo da pirâmide, sim, certo? No perfil social, eu não estou me referindo àqueles que estão no topo da pirâmide. Da base da pirâmide para cima, ela conseguiu, nesses últimos 50 anos, ter algum nível de sustentabilidade. Mas para baixo da pirâmide, isso se mostrou absolutamente insuficiente. É proibido se ficar doente, aqui ou em qualquer outro lugar. A catástrofe que está acontecendo agora no sistema público brasileiro e também no sistema público inglês, tem no sistema público canadense, ela veio um pouco dessa coalizão. Ela está junto com essa colisão. Isto é, nós não sabemos cuidar de nós não fomos acostumados a cuidar de nós
Nós não aprendemos, nós não treinamos cuidar de nós. E quando chega numa pandemia desse tipo, alguém tem que bater na sua porta e te explicar que você tem que lavar a mão. Tem que lavar a mão. Quer dizer, isso só mostra o enorme gap que existe entre cuidar da sua saúde e prever algum tipo de patologia crônica ou infecciosa, se cuidar, ter minimamente os elementos de cuidado. E o que está acontecendo hoje, que você vê que a grande parte da população do mundo não tem. Nós temos aí hoje metade da população do mundo em casa, trancada, se protegendo dessa infecção viral que assumiu proporções gigantescas. O resumo é o seguinte: eu escrevi um livro, não pensando nisso, é óbvio, o livro foi lançado em maio do ano passado, mas o objetivo era mostrar como as tecnologias turbinaram o self-care. Como você tem muito mais proteção das tecnologias para cuidar de si do que você tinha há 50 anos atrás. Quer dizer, o avanço tecnológico chegou, neste século, à saúde. Chegou ao sistema de saúde. Já tinha chegado à indústria de serviços bancários, já tinha chegado à indústria de entretenimento, já tinha chegado à indústria de games, indústria de gamificação, já tinha chegado na indústria de logística, mas não tinha chegado ainda na indústria de serviços de saúde. Então, o livro é uma espécie de uma bronca, né? Uma provocação para nós mesmos, para mostrar o quão frágeis nós somos diante do nosso corpo e reféns de qualquer tipo de evento exógeno, né? Que acontece fora do nosso corpo, que nos ataca profundamente. E o Covid não é o exemplo... É o exemplo do momento e grandioso, mas ele não é o exemplo. 40% da população do Brasil ainda não se vacinou, Fabiano. Pode imaginar uma coisa dessa? 40% da população que tem a vacina de graça ainda não se vacinou. A vacina do H1N1, a vacina da gripe, dos 6 níveis de gripe que tem até agora. Isso só mostra a nossa leviandade em cuidar do nosso próprio corpo. E aí, no livro, eu explico como as tecnologias estão tirando esse gap, avançando dentro dessa estrutura de prover. Como o sistema de saúde, mesmo antes da Covid, estava totalmente quebrado, ele está quebrado, e o motivo dele estar quebrado é muito simples, não é só má gestão, não é só falta de recursos, é porque a demanda pela saúde é muito maior do que a oferta os serviços de saúde. Okay? Temos 7,7 bilhões de habitantes no mundo. Cada um tem, em média, segundo a OCDE, 1,3 patologias por habitante. Isso significa de que não há recursos humanos, recursos logísticos, recursos físicos para você conseguir cuidar dessa enorme população. Isso é a explicação única e mais consistente do gap inflacionário que existe no sistema de saúde. Ele é simples. A demanda é maior do que a oferta. Bacana. Assim, levando um pouquinho dessa história, quando é que você achou que o autocuidado ele acordou? Você acha que foi com o advento da internet? Você acha que foi um pouco mais para trás? Qual foi esse período onde você tem esse limiar, né, das pessoas acordarem para o autocuidado? Ele acordou com o caos. Todo mundo só acorda com o caos, tá vendo? É muito confortável ficar dormindo, entendeu? Se você está numa zona de conforto, você fica lá estirado, tem alguém que cuida de mim, mas eu tenho a carteirinha do plano, eu tenho o SUS que é obrigado a cuidar da minha saúde, eu tenho o médico que me diz o que eu tenho que fazer, eu tenho... Enfim, onde aconteceu, eu diria que em meados da década de 80 do século passado, finalzinho da década de 80, caiu a ficha para todos os sistemas de saúde no mundo
de que eles eram insuficientes para cuidar da quantidade de patologias, quando as patologias já estavam saindo do ciclo infeccioso para entrar no ciclo crônico. Foi ali quando começou-se a perceber, e principalmente isso apareceu nos Estados Unidos, depois na Grã-Bretanha, que vários recursos foram ativados no mundo inteiro nessa década de 84 até 94, estímulos financeiros foram adicionados nos sistemas de saúde públicos e privados, e o resultado é que os Estados Unidos, com todo esse dinheiro, com toda essa tecnologia, 17% do PIB dele é gasto em saúde. Quer dizer, o que significa isso? De que tudo que você faz para neutralizar essa curva de déficit nos sistemas de saúde é insuficiente. Foi ali, naquele momento, um pouco com os pensamentos pós-modernistas dos filósofos do final do século XX, aqueles que estavam em franca expansão, principalmente na França, nos países de língua inglesa, começou-se a pensar claramente de que não daria certo que o sistema cuidasse de tudo. Como é que esse choque chega na população? O choque chega na população, por exemplo, em 1988, quando você tem uma catarse no sistema público do Brasil, só para citar o Brasil. Você tem uma enorme confusão com vários sistemas, com várias instituições de previdência, com vários, e cada vez se percebendo mais de que a base da pirâmide ia ficando cada vez mais fora dos sistemas de assistência à saúde. E assistência previdenciária também. Foi ali, naquele epicentro, naquela convulsão, que houve a Constituição de 88, em que a saúde, em que o Congresso criou, institucionalizou o SUS, um sistema único de saúde universal e integral, né, e gratuito. Essa foi a confluência, isso veio da influência britânica, isso já estava acontecendo lá desde 1948. O fato era de que, sem um sistema público, os países pobres não conseguiriam atingir a base da pirâmide. Então, começou-se a criar uma enorme fricção, né? Começou a haver uma atritagem muito grande entre, primeiro, o corporativo e o beneficiário. O corporativo dizendo, bom, agora eu vou ter que criar um rol de coisas que você vai ter acesso, porque essas aqui eu não vou conseguir mais te pagar. O público dizendo, olha, vamos ter que criar uma outra esfera. Por quê? Porque eu não consigo mais transferir imposto para a sociedade. Uhum. Então, no final dos anos 90, o setor privado entendeu que não conseguiria mais repassar preço. E o setor público entendeu que não conseguiria mais repassar imposto. Então, houve essa grande confluência, e é um debate que até hoje ele existe, né? Até hoje há um negacionismo muito grande sobre muitas dessas coisas, e a pirâmide vai crescendo, isto é, a quantidade de novas doenças. Eu estava lendo uma pesquisa outro dia que, neste século, nesses 20 e poucos anos que nós temos neste século, foram descobertas 3.300 novas patologias. 3.300 novas ciências que têm que ser pesquisadas, transformadas em conhecimento, de alguma forma serem atendidas pelos sistemas públicos ou sistema privado. Quando essa fricção chega e começa a dar faísca, é quando começam a surgir os projetos de promoção à saúde. Você deve ter ouvido falar muito na faculdade. Começou a se surgir lá gestão populacional, programas de saúde básica, programas no primary care. O que significava isso? Que eu deveria preparar o paciente para conseguir iniciar uma trajetória de autossuficiência. Ainda que essa autossuficiência não seja total, mas que ela conseguisse dar sustentação a, por exemplo, a comorbidade.
né, que é um problema gravíssimo. Nos Estados Unidos, um idoso que tem 74, 75 anos de idade e que é beneficiário do Medicaid, do sistema público de pagadoria para eles, tem, em média, 5 patologias crônicas. Caramba. Em São Paulo, a média deve estar em 3,5, 4. Eu discuto isso porque eu não sei como isso é medido, mas isso são dados do próprio DataSUS sobre a multimorbidade. Não é nem mais comorbidade, é multimorbidade. Então, de alguma forma, isso cada vez fica mais insustentável. E é a hora em que você tem que utilizar mecanismos educacionais, sistêmicos e comportamentais para fazer com que a sociedade, com que os seus filhos, com que minhas filhas, com que todos os problemas que nós tivéssemos fossem resolvidos numa trajetória de uma geração. O livro não é escrito para o que vai acontecer daqui a 2 anos. O livro é uma preparação para o que vai acontecer no final deste século, onde todos os sistemas públicos e privados notoriamente ficarão insustentáveis. Eles já estão numa base deficitária muito grande e eles continuarão insustentáveis. Essa garantia agora veio um beta-teste para o Covid. Certo? O Covid foi aquilo. Mas e se a gente tiver leitos insuficientes? Mas e se a gente não tiver recursos humanos, médicos, profissionais de saúde para cuidar de uma quantidade muito grande de usuários? Mas e se a gente não tiver vacina para isso? Mas e se a gente não tiver medicamento terapêutico para cuidar disso? Isso tudo que vinha numa grande nebulosa, quis o destino, não vou falar em nada celestial, eu não acredito, mas quis o destino que chegasse e, nesse momento, todos nós nos víssemos prisioneiros, né, da nossa própria condição de ser humano. Quer dizer, quem é ser humano passa a ser, naturalmente, um ser refém dessa patologia e de todas as outras. E todas as outras que estão no cercado. Então, mais ou menos ali, em meados dos anos 80, caiu a ficha e aí começou a aparecer movimentos civis, né? O self-care virou até modismo. Nos Estados Unidos virou uma época, passaram-se quase 15 anos virando modismo, as academias passaram a ser modismo, você gastava um salário mínimo para comprar um vídeo daquela atriz que ficou milionária criando vídeos de running. Você teve o Cooper, um mediano médico, mas que teve um enorme talento para convencer as pessoas de que elas deviam se movimentar. E você teve a era Cooper, que durou aí do final do século passado até o início, finalzinho do século passado até o início desse século. Esses são os modismos, mas que em nenhum momento apagam a trajetória do problema. A trajetória do problema é crescente e não resolvível por nenhum sistema público ou privado. Ele só vai ser resolvido por nós mesmos. Nesse contexto, então, que você falou aí, o Guilherme, o que eu chego à conclusão é que o autocuidado é a única forma de você melhorar, então, ou então evitar esse colapso da saúde. Trocando em miúdos é mais ou menos isso. Ou você se faz esse autocuidado, e eu acredito que o advento da internet ela ajudou muito com relação a isso, porque as pessoas elas acabam procurando o Dr. Google ali e também outras coisas, a questão de nutrição, a questão até de exercícios físicos, e até se espelhar em outras pessoas que estão fazendo atividades físicas. E esse autocuidado acaba eu acredito que tem uma linha de transição também com relação à entrada da internet na vida das pessoas. E o autocuidado, eu acho que ele é uma coisa que não volta atrás. As pessoas ou elas fazem isso, ou não vai ter assistência, porque aquela questão do seguinte: se você hoje adoece, se todo mundo hoje que for ter uma febre, procurar o sistema de saúde para poder resolver esse problema,
eu acredito que o sistema aí realmente não daria conta. Porque o que acontece? Ela tem a febre, vai lá na farmácia, já sabe que tem que tomar um dipirona, um paracetamol. Né? Ah, eu estou com um problema, estou com uma dor no joelho, ela vai lá e compra um anti-inflamatório. Então, esse autocuidado, esse conhecimento mínimo, eu acredito que acaba que ajuda muito a não colapsar mais ainda o sistema de saúde. E eu acho que tem que melhorar ainda mais, eu acho que tem que engrandecer esse autocuidado, só que dando informações para esse paciente, para essa pessoa, para ela poder se sentir mais forte, mais capaz de ir lá na farmácia ou qualquer outro lugar onde ela possa comprar alguma medicação e se fazer o autocuidado nesse sentido com relação a doenças pequenas. Não estou falando, são doenças cotidianas, né? E com relação a doenças crônicas, logicamente, isso aí a gente pode ter um autocuidado, principalmente com doenças de hipertensão e diabetes, que são doenças que aumentaram bastante, mas provavelmente não, com certeza foi pela forma de vida da população. Né? Então, mais estressada, mais insumo, mais consumo de glicose e tudo mais, o estresse, a glicose e tudo mais, isso aí acaba fazendo com que a população ela adoeça e adquira essas doenças crônicas. E esse autocuidado, eu acredito que pode ajudar muito com relação à prevenção disso aí e também lá no futuro diminuir o colapso, né? Mais ainda do sistema de saúde. Que hoje é o que você falou, nós temos aí 7,7 bilhões de pessoas no mundo e daqui 15, 20, 25 anos no máximo nós vamos chegar em 10 bilhões. Isso é fato. Então, eu acredito que esse autocuidado ele é importante. Eu vou te dar dois exemplos, um deles você citou, mas eu vou te dar dois exemplos como a sociedade, a civilização, mas eu vou falar em sociedade para a gente ficar dentro de um ambiente que seja métrico, né, que consiga identificar algum volume. Né? Nos últimos 50 anos, eu diria que a partir da segunda metade do século XX, mas já encostando ali nos anos 80, 90, o mundo, todas as sociedades, sejam aquelas mais preparadas, sejam aquelas mais despreparadas, foram crescendo na automedicação. Você é médico, você sabe disso. Sim. O mundo foi se encostando nas coisas em que ele sentia tangível. O que é tangível para mim? Bom, eu estou mal. Eu não tenho médico. Eu liguei para lá, mas eu só vou ter uma consulta daqui a 3 semanas. Você pega toda essa caminhada, fez com que a automedicação explodisse em todos os países do mundo no final do século XX. Então, hoje, ela entrou nos nossos poros, certo? Você, de alguma forma, herdou da sua família, da sua educação, da sua formação, isso que você falou. Bom, se eu estou com dor de cabeça, quais são os medicamentos que eu tenho na minha mente? Isso que toda a sociedade médica, por isso que eu não sou médico e eu posso falar, que sabe eu não posso, toda a sociedade médica se contrapõe. A automedicação, não se automedique. A automedicação salva a natureza humana. Tá vendo? É a automedicação que sustenta um pouco do déficit assistencial do Sistema Único de Saúde. E isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece em todos os lugares. Se há exageros, e há, a crise dos opioides nos Estados Unidos é um exemplo disso, né, da automedicação desproporcional, mas presta atenção nisso. Isso é um sinal claro da humanidade, não contra o médico, não contra o governo, não contra os tutoriais deles que eles têm, mas foi uma autossuficiência, foi um autocuidado. A gente não gosta disso e, obviamente, eu não posso ficar explicando muito sobre a automedicação. Nos meus livros anteriores, eu tinha um capítulo para falar sobre a automedicação. Né? Por quê?
a partir de um movimento crescente. Bom, vamos deixar as bulas mais fáceis de serem entendidas. As bulas mais fáceis de serem entendidas, por quê? Por quê? Porque eu vou depender do médico? Não. Porque eu tenho que aprender a não depender do médico. A minha subsistência está em cada vez, não nas doenças críticas, não nos atendimentos críticos, não nos procedimentos delicados, mas naquilo que está ao meu alcance fazer. Outro exemplo, então, a automedicação mostra como a sociedade entendeu que o autocuidado é imperativo. Outro exemplo, quando surgiu a internet, como você citou, o Dr. Google cresceu, se expandiu de uma maneira absolutamente veloz. A última estatística que eu vi sobre isso é de que 67% de todas as pessoas que entram no Google são para alguma orientação ou para alguma dúvida sobre saúde. Ideia, eles têm 1,7 bilhões de usuários. E esses caras estão entrando lá somente para identificar algum tipo de informação que lhe caiba no seu cuidado, ou da sua família, ou do seu filho, ou do seu pai. Esse é outro exemplo. Essa velocidade do Dr. Google só mostrou de que está caindo a ficha de que eu não vou mais ficar dependente do meu sistema de saúde, da minha carteira de beneficiários, da minha seguradora. Quer dizer, eu tenho que criar algum nível de dependência, de independência, para não ser atingido por isso. Então, quando surge a internet, vai todo mundo para a internet para tentar reduzir a aflição que está lá dentro. A aflição está lá dentro. Isso que eu digo para você, as coisas só acontecem no caos. O caos é individual. Quando as pessoas começam a perder o emprego, quando as pessoas começam a ter mais de 65 anos e ver que não tem possibilidade ou é difícil conseguir outro emprego, elas não estão só pensando em outro emprego, elas estão pensando, bom, como é que eu vou garantir a saúde minha e da minha família? Então começa um sistema de observação, começa um radar observando tudo e aprendendo tudo, e vai no Google, e vai nas redes sociais, e vai na bula do medicamento, e vai conversar com o médico. A sua relação como médico com o paciente nos últimos 15 anos deve ter mudado totalmente. Aquele ser passivo, né, aquela ameba que entrava no seu escritório e dizia assim, cara, nem sei o que eu tenho, nem sei te contar o que eu tenho. Esse cara não. Esse cara vai lá e fala, olha, Fabiano, eu vi isso aqui, eu li isso aqui, eu não sei se isso aqui está certo, mas eu vou tomar isso mesmo, eu tenho uma vizinha que me disse que isso é perigoso. Quer dizer, esse senso de autocuidado, nesses dois exemplos, aflora, fica claro. Eu costumo até falar que o médico é a terceira opinião. A primeira é do Google, a segunda é do parente que já viu o Google, aí depois ele vai tirar a terceira opinião com o médico. Normalmente é assim. Ele já chega no consultório, já falando tudo que ele tem da doença, o que ele está tomando, o que ele pode tomar. E eu acredito que ele está querendo saber se eu vou falar exatamente aquilo que ele quer ouvir. Essa é a impressão que a gente tem do paciente que chega no consultório hoje. Há uma coisa interessante que você pode medir, eu não posso, mas você pode medir, que é esse paciente Google, que nasceu há 15 anos atrás, ele aprendeu com o Google também. Ele está cada vez menos idiota, ele está cada vez aprendendo mais a pesquisar no Google. Quer dizer, o sistema dele de pesquisa no Google, o sistema dele de pesquisa para ler uma bula, está crescendo. Então ele está ficando um pouquinho menos analfabeto em saúde. Os americanos têm um termo bastante claro sobre esse analfabetismo na saúde. Ele ainda não é com a velocidade que deve, mas ele está reduzindo o seu déficit de informações de saúde. E chega no teu colo aí depois. É verdade, verdade. Assim, no resumo, a gente tem que falar o seguinte, a gente tem que pedir a maré, né? Ou a gente tem que ensinar a navegar o paciente, tem que ensinar o paciente a navegar com relação à automedicação. Porque, assim, de tudo que você falou, Guilherme, a impressão que a gente tem é exatamente ensinar o paciente a navegar na maré.
Porque se a gente impedir, o colapso da saúde ele é iminente, já está, ele vai ser pior. Essa é a conclusão que eu chego. Posso estar enganado, é isso? Não. Olha só. Qual que vai sobrar, qual que vai ser a função médica nos próximos anos? Eu não estou falando daqui a 50 anos, não. Eu estou falando daqui a uma década. Isso vai ser absorvido desde a universidade. Você, Fabiano, e todos os médicos mais jovens vão sentir isso na pele. Você vai passar de curador para educador. Sim. O seu papel na sociedade não vai ser mais de curador, vai ser de consultor sempre, você sempre será um consultor, mas de educador. Porque você também vai ser cobrado por essa função. E você vai receber, vai ser remunerado por essa função também. Quer dizer, aos poucos, o médico vai ter que pegar no braço do paciente, explicar para ele as coisas, e são pouquíssimos que explicam, e educá-lo, mesmo que seja uma senhora de 70 anos de idade, vai ter que educá-lo, e ele vai ser remunerado por isso. Porque na relação custo-benefício, vai aparecer, como apareceu em todas as indústrias de serviço, a relação de desempenho. Como vai ser o meu desempenho perante esse paciente? Como vai ser o meu desempenho perante essa virose? E você vai ser cobrado sobre isso. Sim. E vai ser menos cobrado no que tange a você ser um curador. Eu nunca achei que o médico fosse um curador, mas ele atingiu esse nível não porque ele quis, mas porque a sociedade colocou ele lá. A sociedade fez ele se ver como curador. E ele não é um curador, ele é um consultor. Sim. E isso, muitos médicos gostam dessa posição, mas a grande maioria, principalmente os mais jovens, já estão entendendo que a função deles na sociedade vai sair da meritocracia curativa para a meritocracia educacional. Preventiva. Você falou, é uma coisa bem bacana isso aí. Além da automedicação, a gente tem o autodiagnóstico também, né, Guilherme? Que é exatamente o que a gente está falando. Isso. E esse autodiagnóstico é um caminho sem volta, porque a gente tem aí vários aplicativos, várias tecnologias, em que o paciente acessa e ele tem, por inteligência artificial mesmo, tem um aplicativo que eu posso citar que chama ADA, que o paciente, é como se fosse uma consulta. Ele começa a colocar os dados ali, em torno de 10 a 15 minutos, ele tem um possível diagnóstico. Isso não é preditivo de que ele não tenha que ir no médico. Mas se for uma coisa tranquila, ele pode se precaver para falar assim, não, eu acho que o que ele está falando aqui, eu já senti, é isso mesmo. E aí vem a questão da automedicação, né? Então é exatamente o ensinamento do paciente, o ensinamento da pessoa, né, da população, e isso pode ser feito através da tecnologia, de aplicativos que já estão aí no mercado e que precisa que o médico receite esses aplicativos. Eu acredito isso, né? Então o médico ele vai deixar de receitar medicação e vai receitar aplicativos. E aí o paciente ele consegue. Tem uma coisa muito importante que você falou. Você vai receitar menos remédio e mais aplicativo. Isso está claríssimo. Poucos médicos aceitam e entendem isso, mas essa é a cisão mais importante que vai acontecer entre o modelo do médico do final do século passado e do modelo do médico dessa primeira metade do século. Você vai ter que instruir, nessa educação que eu me referi, você vai ter que acionar o aplicativo ou a inteligência artificial, né, que vai... Agora, eu queria deixar claro uma coisa importante. O que vai acontecer nesse momento que nós estamos aqui agora, fazendo ensaios e mais ensaios com deep learning, com inteligência artificial, com máquinas neurais para fazer grandes performances diagnósticas, big data? O que vai acontecer daqui até uma década à frente, quando tudo isso já estiver muito consolidado? Vai acontecer nos sistemas de saúde, e agora eu vou sair do médico médico e vou entrar no sistema de saúde. Vai acontecer uma coisa que já devia ter acontecido há muitos e muitos anos, chama-se triagem.
O mundo precisa de triagem. O mundo precisa tirar da fila que tem lá, aqui no Hospital das Clínicas de São Paulo, tem uma fila de 400 pessoas por dia e 50% daquelas pessoas não deviam estar lá. E elas estão lá ocupando espaço de outros 50% que não conseguem nem chegar na fila. Então, daqui, essas máquinas de inteligência vão, através dos aplicativos ou através das próprias ferramentas de devices, né, os medical devices, os dispositivos médicos, todas essa engenharia de wearables, tudo isso vai fazer com que você passe a entender a importância de fazer triagem. Então, infelizmente, nos hospitais do Brasil, há muito pouca triagem. Há uns 3 anos atrás, eu fiz uma pesquisa junto com a Organização Mundial da Saúde e a gente descobriu uma pequena quantidade de hospitais que realmente fazem triagem. Quer dizer, a não triagem causa muito dos problemas que a gente está percebendo agora. E essa triagem vem através do autodiagnóstico, do telediagnóstico. Sim. Você vai me fazer, você que eu digo é uma máquina de inteligência artificial, vai me fazer... você, por exemplo, você é ortopedista? Não, sou anestesista. Veja só, você quando vai entrar e vai fazer uma consulta e vai dar um parecer para um determinado procedimento anestésico, você faz 20 perguntas. Não, faz 50 perguntas. Não, você é bom para burro, você faz 100 perguntas. Ok? Muito bem, eu vou pegar essas 100 perguntas, vou colocar numa máquina de inteligência, vou mixar essas 100 perguntas e vou utilizar elas em função do perfil para as pessoas que você faz a pergunta. Então, se você é jovem, se você tem uma cronicidade de nascença, se você tem uma infecção crônica, se você, enfim, eu vou separar o bloco de perguntas para cada perfil de indivíduo. E esse bloco vai o quê? Vai dar solução para o problema? Não, mas vai fazer triagem. Vai tirar as pessoas das filas do primeiro atendimento, do primary care, e colocar as pessoas na fila correta, que são as filas, que são os locais, que são as unidades de atendimento, que só fazem aquilo. Se você é diabético, por que você vai entrar numa UPA que tem lá 70 disciplinas médicas que atuam em cima dessa? Essa visão já está sendo aplicada na França, ainda mais com a telemedicina, isso cresceu muito, na Grã-Bretanha. Quer dizer, o sistema tecnológico de triagem vai ser um grande handicap, uma grande alavanca dos sistemas de saúde. Ele precisa ser... E é óbvio que, se você perguntar para um médico hoje sobre telediagnóstico, autodiagnóstico, ele vai pegar um crucifixo assim, vai colocar em você e falar, olha, vou exorcizar você. Eu não quero nem ouvir falar disso na minha vida. Mas é isso que vai acontecer. É verdade. Verdade. Nós estamos aí quase no tempo já, Guilherme, que o Instagram derruba a gente com 1 hora. Nós temos aí 10 minutinhos. Eu quero passar bem rapidinho aqui algumas coisas que eu tenho lido, e principalmente eu tenho uma literatura muito interessante que tem um amigo meu de São Paulo, por acaso chama Guilherme, de vez em quando manda para mim. Sorte dele. E aí ele mandou esses dias para trás algo interessante nesse contexto aí da pandemia, que as empresas elas tiveram que se adaptar aí rapidamente, porque elas estavam numa crescente de telas de touchscreen, né? Nos hospitais a gente vai fazer entrar o que é de mais moderno, tela de touchscreen. Você vai no McDonald's, tela de touchscreen para você pedir o seu sanduíche. E de repente você se vê na necessidade de mudar todo esse panorama em questão de semanas, porque ninguém quer encostar no touchscreen. E aí você tem o touchless, né? Que é exatamente uma aproximação. Você vai com o dedo a 2 centímetros da tela, ele consegue identificar aquela função que você quer fazer ativa, né? Então, assim, é um modelo totalmente já diferente que, é o que a gente falou, né? O que demorava tanto tempo, isso não estava programado para as empresas. De repente, elas tiveram que se adaptar. E agora estão se adaptando. Então, essa tecnologia ela vem só para somar. Então, em épocas de pandemia, em épocas de colapso, né, onde a gente sente uma dor muito grande, você tem que transformar.
e essas transformações elas são muito rápidas. É muito bacana isso aí que esse amigo meu me mandou, achei bacana mesmo. Chama Guilherme. Eu tenho uma filha que é arquiteta, né? E a gente vem conversando muito sobre isso, quer dizer, como mudou muito rapidamente as balizas, né? Os milestones da arquitetura com essa mudança comportamental que vem nos próximos anos, que vem amanhã. Esse problema do touchscreen, ele é brutal, entendeu? Ele é brutal. Eu fiquei até com vergonha de não colocar tudo aquilo que eu tomei conhecimento de fatos reais que já estão acontecendo. E, inclusive, aqui no Brasil, eu vi uma pesquisa feita por um grupo de estudantes de medicina, mas era interessante. Nessa fila da Caixa Econômica para pegar lá os R$ 600, tinha muita gente que podia ir para o caixa automático ou podia ir lá para dentro da agência. E eles perguntaram por que as pessoas não iam para o caixa automático. E muitas delas, não a maioria, claro, responderam: porque eu não vou colocar a mão ali. Verdade. Mudança de cultura. O que você faz? O que você faz? Isso exige uma logística e no início vai ser bem primário, via álcool gel, enfim, vai ser tudo no improviso. Mas os novos modelos de tecnologia urbana que vem pela frente serão totalmente diferentes a partir desse evento pandêmico. Tá. Tem uma última pergunta aqui de um telespectador nosso aqui, Dr. Maurício, está perguntando aqui o que o senhor acha que os cientistas estão falhando em comunicar à população leiga? Eu seria cruel se eu fosse culpar o cientista. O cientista, ele já... O dom dele é a ciência, o dom dele não é a comunicação. Deveria sempre haver alguém, um líder, que pudesse transferir o conhecimento para a população. Né? Como na ausência dessa liderança, na ausência desse poder moderador, né, o cientista vem para a televisão ou vai para o sistema de saúde, né, e tenta, de alguma forma... Eu não gosto, vou ser sincero com o Dr. Maurício, vou ser bem sincero com ele. Eu não gosto um pouco dessa visão heróica e subhumana e superhumana, sub e superhumana que fazem com o médico. Está se exigindo muito do médico. Entendeu? O médico está aprendendo sobre essa pandemia junto conosco. Ele está aprendendo a partir de um nível maior. Porque ele tem um nível de proficiência maior, mas ele está aprendendo junto conosco. Deixa eu lembrar para você que no começo de março, toda a comunidade médica era contra usar máscara. Só devia usar máscara quem era profissional de saúde. Quer dizer, e todo mundo vendo na televisão dizendo, olha, não pode, não precisa usar máscara, isso não tem sentido fazer uso de máscara. Hoje é lei obrigatória você usar máscara. Então, eu não diria que o cientista peca pela possibilidade ou impossibilidade ou incapacidade de converter as análises dele em discurso para a população. Deveria haver canais competentes para fazer essa transferência de comunicação. Quando você vê aqui em São Paulo ali aquele grupo da Secretaria de Saúde, aqui de São Paulo, você vê ali o Dória, você vê o German, que é o secretário da Saúde, e você ouvia o IPE, que cuidava daquele grupo de cientistas e de epidemiologistas, tem uma enorme proficiência, mas só fala o IPE porque ele tem essa capacidade de transferir informação de uma maneira fácil. O German tem menos, ele é muito mais intelectual e tem menos facilidade para fazer isso. E o governador nem tenta fazer, porque não é da seara dele. Então, eu não culparia os cientistas por essa... os cientistas são muito pouco ouvidos na Covid. São muito pouco ouvidos. Cloroquina, é um monte de bobagem que se fala todo dia, sem base científica. Concordo. Guilherme, eu vou ter que encerrar, porque eles vão derrubar a gente com certeza daqui 2 minutinhos.
Tá bom. Eu te peço aí, eu te agradeço profundamente pelo tempo seu aqui. Imagina. Seu conteúdo é sempre engrandecedor para qualquer lugar que você vá, para qualquer, seja ele físico ou digital. Então, eu só tenho aí a agradecer a sua colaboração com todos aqui. Espero ter outras oportunidades da gente poder bater um papo aí. Eu acho que isso só pode engrandecer aí o nosso conteúdo do 21. Tá? Agradecer a você. Obrigado pelo convite, boa sorte para você aí. Obrigado. Bom? Quero agradecer aqui também nossos apoiadores, aqui, o Cicobi da Unicentro Brasileira e a Unimed também, o nosso apoio da Healthcare, que o senhor conhece aí de São Paulo, uma startup de saúde, e a Atalaia Health. Muito obrigado. Boa noite. Se cuida. Se cuida. Obrigado. Tá bom, então. Um grande abraço. Um abraço grande. Tudo de bom. Tchau. Tchau, tchau.